Olá, vamos começar aqui, né? Mais um projetinho aqui, mais uma aula, né? Então, eu sou o professor Rogério, estou aqui gravando esse vídeo sobre a questão de projetos de conservação do solo. Então, né, sem muita demora, né, vou falar um pouquinho aqui sobre o que é essa questão da conservação do solo. Então, nos três primeiros vídeos, nós falamos sobre a formação do solo, né, quais são os solos do Brasil e quais são as ocupações. Então, como é que nós, seres humanos, nós vamos ocupar o solo? Antes de começar o nosso vídeo aqui, eu vou pedir aqui para vocês, né, se vocês estão gostando aqui do vídeo, né, se inscreva no meu canal, que é muito importante. Nós estamos quase chegando aos 500 inscritos, que essa marca é muito importante para que o meu trabalho ele continue a crescer. Também é importante, né, a questão do engajamento, do like e dos comentários. Bem, então, vamos começar aqui, né, falando qual a importância da conservação do solo e por que esse tema ele é tão importante e esse vídeo ele se faz, né, necessário, né? Esse vídeo ele é essencial para nós entendermos que o solo, como qualquer elemento da natureza, como qualquer recurso natural, ele precisa ser conservado e ele precisa ser preservado. Bem, então, antes de começar aqui, nós vamos falar sobre os nossos objetivos. Então, qual é o objetivo desse vídeo, né? Então, esse vídeo ele é gravado por qual razão? Então, entender a importância da conservação do solo para a sustentabilidade ambiental e a produção agrícola. Então, nós sabemos que o solo, ele é um recurso natural. Ele sendo um recurso natural, ele muitas vezes a sua degradação, o seu uso predatório, ele pode gerar impactos de uma forma em geral, né? Então nós precisamos entender como é que esses impactos eles precisam ser mitigados, eles precisam ser contidos e nós precisamos realizar projetos, né, de conservação do solo e conhecer as diferentes técnicas de conservação do solo e suas aplicações na prática. Então, quais são essas técnicas de conservação? Então, o solo ele precisa ser conservado. Então, como que nós vamos realizar essas técnicas de conservação do solo para que o solo ele seja realmente utilizado de uma forma consciente? Bem, então vamos falar um pouquinho aqui sobre o solo. Como nós já falamos, o solo ele é parte essencial, né, do planeta. Então, o solo é a parte superficial da crosta e o solo ele é essencial para garantir a sustentabilidade, né, da vida no planeta e principalmente o ciclo da vida. Então, a produção, as questões voltadas para o solo. Então, preservar o solo é também preservar as condições básicas para que a vida ela continue a existir no nosso planeta como nós a conhecemos. Então, sem o solo, não há como a vida ela continue a sua existência. E principalmente nós conservando, nós, seres humanos, realizando a conservação do solo, nós estaremos protegendo o solo, protegendo a vida, né, a proteção da biodiversidade e a mitigação das mudanças climáticas. Então, o solo ele é essencial para nós entendermos ou combater as mudanças climáticas que nós tanto estamos discutindo aqui nesse canal. Então, as mudanças climáticas elas não são mais um elemento futuro, mas sim, ela já faz parte do nosso presente, né? Então, as mudanças climáticas, elas hoje elas são parte da nossa realidade. Então, nós temos que mitigar os seus impactos. E a conservação do solo, ela é essencial para isso. Bem, então, a importância da conservação do solo, a sustentabilidade. Então, garantir solos férteis, isso faz com que nós tenhamos a produção de alimento, né, necessário para a manutenção da nossa sociedade. A conservação do solo também ajuda a produtividade a longo prazo. Então, nós temos que pensar não no hoje, mas sim em médio e longo prazo. Então, as nossas medidas que nós vamos realizar hoje, elas vão impactar de uma forma decisiva às futuras gerações. A preservação da erosão, como nós sabemos, o solo ele é uma camada superficial da crosta terrestre, então as técnicas de conservação do solo, eles reduzem a erosão, evitando a perda de camada superficial do solo, que elas são ricas em nutrientes.
Então, a preservação do solo, ela é essencial para nós entendermos como é que nós vamos proteger ou manter esse ecossistema e a nossa sociedade funcionando de uma forma harmoniosa. A proteção da biodiversidade. Então, o solo bem conservado abriga uma grande variedade de organismos vivos que contribuem para a saúde do ecossistema. Então, o ecossistema ele depende, né, desse conjunto de fatores que fazem com que o solo ele seja essencial para manter essa biodiversidade viva, atuante e equilibrada. A qualidade da água, nós sabemos que a água, ela depende, né, o ciclo da água, a questão de que a água, ela é absorvida pelo solo, ela vai alimentar, né, os corpos d'água, como aquíferos, rios, lagos, e manter o solo sadio, ele também garante a qualidade de água para o nosso consumo, o consumo da sociedade e também o consumo na produção, né, da agricultura, entre outros elementos que dependem desse recurso. E principalmente, né, a questão de que a água, né, a partir do solo, o solo, ele faz com que essa água, ela se escoe, né? Então, a preservação do solo, ele faz com que esses sedimentos, eles não sejam arrastados pela água. Isso é essencial também para nós pensarmos no composto, né, desse contexto. A mitigação das mudanças climáticas, o solo, ele é um elemento essencial para o sequestro do dióxido de carbono. Então, os solos ricos, eles puxam dióxido de carbono da atmosfera e isso faz com que nós vamos reduzir a quantidade desse gás, que ele é nocivo para o aquecimento global, isso diminuindo, né, os impactos dessas mudanças climáticas. Então, nós temos esse conjunto de importância, o porquê que é importante nós conservarmos o solo. Então, tudo isso está dentro dessa lista aí. Bem, então vamos começar logo com essa questão dos projetos. Então, o primeiro projeto é um projeto que já vem sendo aplicado pela humanidade há muito tempo, a questão da rotação de culturas. Então, a rotação de culturas, ela é uma prática agrícola que envolve alterar diferentes tipos de planta em uma área. Então, isso faz com que essa técnica oferece um benefício importante para a saúde do solo e para a sua produtividade. Então, o Brasil, ele tem como marca da sua produção agrícola muito forjada, muito constituída a partir da monocultura. Então, o Brasil, ele investe só em uma cultura em vez de diversificar essa cultura, né? Nós temos vários exemplos, o ciclo da cana, depois o ciclo do café, e isso faz com que o solo ele seja explorado ao seu máximo e ele vai sendo danificado, ele não vai ter o tempo necessário para a sua recuperação. E isso, querendo ou não, prejudica o solo. Então a gente vai falar um pouquinho aqui dessas rotações. Bem, então a melhoria da fertilidade do solo, a gente sabe que plantas, elas têm características diferentes, né, dentro do seu processo de crescimento. Nós sabemos que algum tipo de planta, ela extrai alguns tipos de nutrientes, mas deposita outro. Então, alternar esse tipo de plantação faz com que o solo ele permaneça nutrido, né? Então, no caso, uma planta, ela retira um tipo de nutriente e deposita outro. No caso, uma outra planta, para crescer, ela precisa de um tipo de nutriente, ela vai retirar esse nutriente e vai depositar outro. A questão da redução de pragas e doenças, a gente sabe que alguns tipos de plantas, elas vão combater alguns tipos de insetos, bactérias e outros tipos de micro-organismos em questão de proteger o solo, a proliferação, né, desses organismos. Então, tudo isso tem a ver com a questão da rotação. Então, eu vou plantar um artigo que ele combate um tipo de micro-organismo que prejudica uma outra cultura. Então, isso faz com que eu possa, né, melhorar esse sistema. A questão do controle de ervas daninhas. Então, a rotação da cultura, ela protege, ela vai elaborar, ela vai fortalecer, né, a questão de controle de ervas daninhas, que são ervas, né, são plantas que vão ser competidoras a esse tipo de, né, outros tipos de planta, e com esse tipo de rotação, nós vamos manter o solo sempre ocupado, e isso diminui a invasão dessas ervas daninhas. A melhoria da estrutura do solo, nós sabemos que algumas plantas, elas podem ser mais fortes,
outras menos. Nós sabemos que, no caso, algumas espécies, como algumas leguminosas, elas tiram nitrogênio da atmosfera e depositam no solo para que outras plantas que precisem desse recurso, elas possam crescer ali. Nós também temos a questão das raízes. As raízes, dependendo do tipo de cultura, elas são mais fortes e profundas. Isso vai fazer com que aquele solo ele não sofra com a erosão, gerando uma melhor estruturação desse solo, né? Então, alterando essa questão da divisão ou a redução da erosão, né? Que é a questão de que esse solo ele vai ser afetado pela água, tanto pelo vento. Então, se nós temos essa rotação, algumas culturas elas vão colaborar para que esse solo ele seja melhor estruturado. Bem, então a questão da implementação. Primeiro, nós temos que realizar um planejamento dentro dessas culturas. Então, planejar sempre é necessário, saber qual tipo de cultura nós vamos fazer essa rotação para que ela seja realmente efetiva. Então, se eu vou precisar, se eu for plantar um tipo de cultura que precisa de nitrogênio, eu vou ter que, primeiramente, plantar leguminosas. Para quê? Para que essa planta ela enriqueça o solo com esse nitrogênio. Né? Então, eu tenho que planejar, organizar, saber qual tipo de cultura que eu vou colocar em cada etapa. O monitoramento, então acompanhar a saúde do solo e ajuste na rotação conforme a sua necessidade. Então eu sei que dependendo do tipo de cultivo, se eu vou planejar, eu tenho que monitorar, eu tenho que avaliar se aquele tipo de atitude ela realmente está sendo eficiente. E isso é essencial para nós entendermos como é que ele vai funcionando. E a diversificação. Então, incluir variedades de cultura na rotação para maximizar os seus benefícios. Então, tudo isso tem a ver com a questão da produtividade. Quanto mais eu planejo, quanto mais eu monitoro, quanto mais eu vou gerar a diversificação, esse tipo de cultura ela vai ser mais eficiente, maximizando a produtividade do solo. Bem, então exemplos de rotação, o milho e a soja. O milho, ele é um tipo de cultura que ele precisa de muito nitrogênio. Então, eu antes de plantar o milho, eu vou plantar a soja, que é um tipo de leguminosa que vai fornecer esse nitrogênio ao milho. Então, isso vai fazer com que o milho ele tenha um maior desempenho. A questão de trigo e leguminosas, no caso, alternar o trigo, né, no caso, leguminosas como a ervilha e o feijão, ajuda na fertilidade do solo e a reduzir a necessidade de fertilizantes químicos. Então, quando eu uso esse tipo de rotação, no caso, eu não vou precisar introduzir fertilizantes químicos que podem ser prejudicial à saúde do solo, né, principalmente pela questão da infiltração da irrigação no solo, né, contaminando os lençóis freáticos. As hortaliças diversas, então, em hortas, alterar diferentes tipos de vegetais, como tomates, alfaces e cenouras, podem ajudar a manter o solo saudável e produtivo, principalmente por conta das suas raízes e a questão da complementação. Cada tipo de cultura, ele ajuda na questão da manutenção e o enriquecimento, né, desses nutrientes no solo. A questão da terraplanagem, né, do terraceamento, né? Esse terraceamento, ele já é produzido desde o período do período pré-colonial aqui na América. A questão dos incas, né? Os incas já utilizavam esse tipo de técnica na Cordilheira dos Andes. Então, o terraceamento, ele é uma técnica agrícola utilizada para o controle da erosão do solo em áreas inclinadas. Consiste na construção de terraços em degraus no terreno que ajudam a reduzir a velocidade da água, da chuva e prevenir a erosão. Então, nós sabemos que tem essa questão de você aumentar a área produtiva e também tem o controle da erosão, porque a água ela não vai descer a encosta com uma velocidade muito alta. Isso ela não vai arrancar a camada superficial do solo, nesse caso, protegendo o solo da erosão. Bem, então os benefícios: a redução da erosão, a velocidade da água, melhorar a infiltração da água, né? No caso, a água ela retira, né? Ela é retida nos terraços, garantindo com que a sua infiltração ela seja mais lenta, diminuindo os riscos, né, da erosão. Principalmente a questão também fornecendo água ao desenvolvimento das plantas.
O aumento da área cultivável, então em áreas de declínio, né, de alta, né, dependendo da sua formação, em montanhas, né, isso vai aumentar a região onde se pode cultivar, né? Então, os terraços, esses degraus, eles vão aumentar a área produtiva. A conservação dos nutrientes e a reduzir a erosão. Então, esses terraços, eles vão manter o nutriente ali, porque a água da chuva, como ela não vai ter uma velocidade muito alta, ela não vai arrastar esses nutrientes que estão presentes ali no solo. Isso vai fazer com que o solo ele melhore a sua produtividade e ele tenha a sua fertilidade a um longo tempo. Então, ele tem uma produtividade em maior escala. Bem, então a importância do terraceamento, no caso, planejar, avaliar o terreno a ser implementado, o terraço, de acordo com a topografia e a necessidade específica da área. Então, as construções. Então, utilizar equipamentos adequados para a construção dos terraços, garantindo que sejam estáveis e eficientes, né? Então, nesse caso, nós temos que pensar nesses terraços se eles vão realmente cumprir o seu papel. E a manutenção, né? No caso, realizar a manutenção regular para evitar o desgaste do terraço e garantir sua funcionalidade a longo prazo. Então, nós temos os exemplos dos terraços que foram construídos, né, durante o Império Inca, que até os dias de hoje ainda são utilizados na Bolívia, né, e principalmente no Peru, aonde esse tipo de organização do solo ele ainda é eficiente, porque ele foi planejado, a construção ela foi feita de uma forma eficiente e a manutenção, fazer com que esse terraço ele tenha, né, a sua organização mantida e com isso, né, garantindo a fertilidade a longo prazo. Tipo de terraços, nós temos o terraço de infiltração, que ele protege e retém a água da chuva, permitindo sua infiltração no solo. Então, no caso, para que haja esse tipo de terraço, né, tipo como se fosse uma represa. Ali, a água ela não vai correr por toda a montanha, ela vai ser retida ali. E com isso, ela vai se infiltrar no solo com uma velocidade menor, e isso garantindo a água, né, por um grande período de tempo. Os terraços de drenagem direcionando o excesso de água para áreas específicas, evitando o acúmulo excessivo de água em um único ponto. Então, esse terraço ele vai direcionar a água, ele vai levar a água a um lugar onde essa água não vai gerar tantos problemas. Os terraços de níveis, então, construindo níveis com terrenos, né, são eficientes na área do declive mais suave. Então, no caso, quando essa montanha ou esse morro ele não é tão íngreme, ele não é tão acentuado, isso faz com que esse terraço ele seja um nível mais organizado e com isso, né, vai com a questão do declive mais suave, facilitando a sua utilização. Bem, então as curvas de nível. Então, as curvas de nível, eles são linhas imaginárias, conectam pontos igual altitude a uma representação cartográfica. Elas são fundamentais na área do relevo, têm várias aplicações importantes. Então, essas curvas de nível, como vocês estão vendo aí na imagem, ela vai ligar uma área a outra dentro desse relevo. E isso, né, ajuda, isso vai fazer com que a questão da erosão ela não seja aplicada. Bem, então os benefícios da curva de níveis, então a visualização do relevo. Então as curvas de níveis elas permitem identificar a formação do terreno, como montanhas, vales, planícies. As curvas próximas indicam a inclinação acentuada, enquanto as curvas distantes, né, surgem em uma inclinação suave. Então, nesse caso, essa curva ela é utilizada para nós identificarmos o tipo de topografia, a questão do relevo, e assim facilitando o seu manejo. O planejamento de infraestruturas, principalmente na questão da construção da engenharia civil. Então, no caso, a engenharia urbanística, ela realiza esse tipo de manejo do solo para que essas construções elas sejam bem elaboradas, como estradas, pontes, edifícios, garantindo que as construções sejam seguras e estáveis, para que essas construções elas durem o tempo necessário, né, para que elas sejam realmente eficientes. A gestão de recursos hídricos, então as curvas de nível, eles ajudam a identificar áreas propensas à inundação e a planejar sistemas de drenagem né, eficientes. Então, esses níveis, né, no caso, essas curvas de níveis, ela faz com que
nós possamos identificar áreas que vão sofrer com as inundações e planejar esse sistema de drenagem mais eficiente. Agricultura, então os agricultores, eles usam curvas de níveis para implementar técnicas de conservação do solo, como o terraceamento, que ajudam a reduzir a erosão e melhorar a infiltração do solo. Então, essas curvas, elas são uma base para o terraceamento. No caso, né, essas curvas vão ajudar na construção desses terraços em áreas mais íngremes, mais acentuadas. Tipos de curvas de nível, no caso, as curvas principais são as mais espessas, então elas são mais consistentes, elas são mais grossas, mais altas. Então, aparecem em intervalos regulares. Então, há uma regularidade, não há uma disparidade, elas não são tão diferentes, a questão do espaço o espaço que elas surgem. Então, as mudanças significativas no solo. Então, ela vai, né, elas representam mudanças significativas na organização como esse solo, como esse relevo ele vai se apresentar. Então, essas curvas intermediárias são mais finas, elas aparecem entre curvas principais para fornecer detalhes adicionais à topografia. Então, elas são intermediárias, então elas vão corrigir pequenas partes de irregularidade desse relevo. E as curvas auxiliares utilizadas na áreas onde o relevo ela muda gradualmente, posicionando uma visão mais detalhada do relevo. Então, dentro dessa questão dessas curvas auxiliares, é em áreas onde a inclinação ela não é tão acentuada. Então, isso vai fazer com que, né, essa visão seja mais detalhada e esse relevo ele seja melhor trabalhado. Bem, então a leitura das curvas de níveis, as curvas próximas indicam a inclinação acentuada, então uma inclinação maior, né? Então tem as curvas distantes, que sugerem inclinação suave, e as curvas fechadas, representam colinas e depressões dependendo da direção da elevação. Então, nesse caso, nós temos as curvas mais próximas, que são, né, inclinações mais íngremes, mais acentuadas, a distantes, que são curvas mais suaves, né, inclinações mais suaves, e as fechadas, que representam colinas e depressões, dependendo da direção da sua elevação. Então, qual é a direção em que essa depressão ela vai realmente se colocar? Então, essas curvas de níveis são fundamentais e essenciais para entender e planejar o acordo com o relevo do terreno. Elas são amplamente utilizadas na cartografia, na engenharia civil e na gestão ambiental e agricultura, da agricultura. Então, nesse caso, essas curvas são essenciais para nós analisarmos como é que nós vamos construir, como é que nós vamos produzir nesse solo, para que esse solo ele seja em um médio e longo prazo, né, fértil e que cumpra o seu papel. A questão da conservação da mata nativa, que é um problema considerável, principalmente num país como o Brasil, né? Então, a conservação da vegetação nativa é crucial para a manutenção da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos e da mitigação das mudanças climáticas. Então, a questão de que aquela mata que está ali presente naquele local, ela precisa ser preservada. Ela sendo preservada, então ela vai mitigar os impactos, né, das mudanças climáticas, principalmente pela sua absorção, né, do dióxido de carbono. Bem, então, a questão da importância da vegetação nativa, então manter a biodiversidade, aquelas espécies, né, de vegetal, da fauna e da flora, que podem ser utilizadas por fins, né, econômicos, culturais e medicinais, dependendo da situação. Então, essa vegetação, ela abriga uma grande variedade de vida, principalmente de plantas e animais. E isso porque ela é uma região endêmica. Então, alguns tipos de animais da questão das plantas, da fauna, ela só ela só se desenvolve naquela região. Então, os recursos hídricos, nós sabemos que as florestas, entre outras formações vegetais, elas ajudam na captação de água e na preservação da qualidade da água disponível naquela região. Então, a questão da quantidade e da qualidade. O clima, a gente sabe que a vegetação, ela ajuda a sequestrar carbono da atmosfera, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. Então, quando a floresta nativa, ela está presente, ela está preservada dentro daquele ecossistema,
ela vai continuar a proteger o nosso sistema. No caso, retirando o excesso de dióxido de carbono da atmosfera, usando para o seu desenvolvimento e, com isso, diminuindo os impactos das mudanças climáticas. Os serviços ecossistêmicos, então a vegetação nativa, ela fornece serviços essenciais como a polinização de plantas, principalmente pelos insetos, né? Isso, a reciclagem, né? O ciclo dos nutrientes e a proteção contra desastres naturais. Então, tudo isso está implementado em nós preservarmos as matas que ainda existem. No caso aqui no Brasil, a Mata Amazônica, o Pantanal, entre outras matas que são essenciais para o desenvolvimento econômico, né, e da nossa sociedade. Então, as estratégias de conservação, então, criar áreas protegidas, estabelecer parques nacionais, reservas biológicas, entre outras áreas de proteção, para que seja preservados esses ecossistemas mais importantes. Então, é necessário que nós criemos áreas de proteção, para que essas áreas sejam protegidas e realmente se mantenham ali naquele sistema. O reflorestamento e recuperação, a implementação de projetos de recuperar áreas degradadas e a recuperação dessas áreas, elas devem ser com mata nativa e não a introdução de espécies diferentes. A educação e a sensibilização, então trabalhar com as futuras gerações para que nós possamos garantir a preservação desses recursos, para que isso seja mantido em médio e longo prazo. A questão da vontade política, né, que é a legislação e políticas públicas, e implementar as reformas, né, no caso, reforçar leis e políticas que protejam a vegetação nativa, como a criação de parques nacionais, a recuperação da vegetação nativa, no caso do PROVEG, e o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, o PLANEVEG, né, que é nesse caso nós precisamos de leis, né? Nós, seres humanos, nós precisamos de textos legais que nos faça agir de uma forma mais harmoniosa com os recursos que nós dependemos dele, mas muitas vezes nós acabamos com ele mesmo, né, sabendo que isso vai gerar impactos gerais na nossa sociedade. Exemplos né, de grande sucesso, a questão da proteção da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, ela é, no caso aqui no Brasil, ele é o bioma que mais sofreu, né, com a questão da chegada do europeu e a ocupação do nosso território, mas a proteção e a recuperação da Mata Atlântica, ela traz resultados positivos na restauração em áreas degradadas e na proteção da biodiversidade. Na Amazônia, a iniciativa de conservação da Amazônia visam proteger vastas áreas de floresta tropical essenciais para a regulamentação do clima. Então, hoje nós temos medidas, né, para conservar a floresta amazônica. O maior problema é colocar isso em prática. A gente sabe que existem muitas vontades políticas para que a Amazônia ela seja realmente explorada, e isso, né, vai gerar vários problemas, principalmente para as futuras gerações. A conservação da vegetação nativa, ele deve ser um esforço contínuo e requer a colaboração dos governos, organizações não governamentais, comunidades locais e indivíduos. Cada ação conta para garantir o futuro sustentável para as futuras gerações. Bem, então, essa conservação, a questão da conservação, ela precisa de um conjunto, né, da questão entre o poder civil e o poder público. Então, qual o maior problema? É você relacionar esses interesses, o interesse público e o interesse privado. Muitas vezes, muitas empresas, né, elas usam a questão do seu poder econômico para garantir a sua exploração. Bem, o reflorestamento, se nós estamos falando em conservar a mata nativa, nós temos que pensar em resgatar, no caso, em restaurar o que já foi destruído, na questão do reflorestamento. Então, trazer de novo, né, as plantas que viviam ali naquela região, né, que eram nativas daquela região, ou, né, no caso, né, na questão do desmatamento e na questão de áreas degradadas, melhorando a situação do clima. Nós sabemos que tudo ao redor do clima, ele depende das plantas, né, e de um ecossistema bem equilibrado. Bem, então a importância do reflorestamento, combater as mudanças climáticas, as árvores, elas vão absorver o dióxido de carbono, né, da atmosfera, e isso vai mitigar o aquecimento global.
né? Então, tudo isso gira ao redor, né, do sequestro de dióxido de carbono. A recuperação dos ecossistemas, então, o reflorestamento com plantas nativas vai devolver às espécies que viviam ali, no caso dos animais, a sua base para a sua manutenção. No caso, a sua base da sua cadeia alimentar. Então, o reflorestamento ele é essencial para a manutenção da fauna, né, da fauna local. A melhoria da qualidade do solo, então as raízes das árvores, elas protegem o solo contra a erosão, melhorando a sua estrutura e a sua fertilidade. Então, o solo protegido pelas raízes vão manter, né, esse solo bem equilibrado e continuando a sua produtividade. A regulação do ciclo da água, que é essencial pensar que onde tem plantas existem água, né? Então é normal nós pensarmos em proteger áreas de nascente de rios, para que sem plantas não há proteção para aquela nascente daquele rio. Então aquele rio, ele fatalmente ele vai morrer. Então se nós reflorestarmos aonde é necessário, onde se precisa, a quantidade, a qualidade da água, ela será essencial e ela será mantida. Bem, então, que tipo de reflorestamento? O reflorestamento ecológico, no caso, focado na restauração dos ecossistemas naturais, utilizando espécies nativas para recuperar a biodiversidade e o serviço ecossistêmico. O reflorestamento comercial, que é um tipo de reflorestamento que gera várias críticas, né? No caso, envolve o plantio de árvores para fins comerciais, como a produção de madeira, papel e outros produtos florestais. Então, quando nós observamos esse tipo de reflorestamento, então, no caso da plantação de eucaliptos, o eucalipto ele não é natural aqui da América do Sul. Então, quando nós plantamos eucalipto em uma grande área, nós estamos produzindo o que nós chamamos de deserto verde. Por que deserto verde? Porque os animais que vivem naquela região, eles não vão ter os mesmos recursos para poder se desenvolver. Então, gerando um deserto verde, fazendo com que essa floresta ela não cumpra o seu papel de, né, dar as condições para que a vida ela ocorra de uma forma sustentável. O reflorestamento urbano, então, plantio de árvores em área urbana melhora a qualidade do ar, fornece sombras e cria espaços verdes para a comunidade. Então, a questão de você recuperar áreas degradadas no centro urbano, ele tem um papel, principalmente, na questão de você diminuir o impacto das ilhas de calor, né? Então, o que é uma ilha de calor? É quando nós temos uma construção com elementos que, em vez de você expandir, de você jogar para fora a radiação solar, ela vai absorver. Em vez dela refletir, ela vai absorver a radiação solar. E isso cria áreas de temperatura alta. E com essa questão do reflorestamento, do plantio de árvores em áreas urbanas, isso faz com que essas ilhas de calor se diminuam. A questão também das inundações, né? Então, em áreas onde há plantas, as inundações elas têm um menor impacto, e isso é importante porque essas plantas, essas árvores vão absorver essa, né, esse tipo a quantidade excessiva de água. E isso é uma questão para você aumentar a qualidade de vida naquela região, além da questão do sequestro de dióxido de carbono que nós produzimos nas nossas atividades diárias, a questão dos automóveis, a questão das atividades industriais, entre outras. Aí nós temos exemplos de sucesso, a Grande Muralha Verde na China. Então, a China, ela tem investido muito, né, na produção de uma barreira, né, natural com árvores nativas, isso ao longo de milhares de quilômetros, criando uma barreira natural para que o solo ele não sofra com a desertificação. Então, melhorando a qualidade do solo e do ar, né, principalmente desses dois elementos essenciais. Porque nós sabemos que quando você retira a cobertura natural do solo, ele vai sofrer o efeito do vento, da radiação solar e da água. Então, tudo isso vai fazer com que aquela região ela seja preservada. E a China, esse projeto da Grande Muralha Verde, ela é um exemplo para o mundo todo. A questão do Eden Reforestation, na questão ali da ilha de Madagascar, envolve o plantio de milhões de árvores para restaurar a floresta nativa e ajudar as comunidades locais, protegendo, né, na questão da questão da produtividade
proporcionando milhares de empregos e melhorando a qualidade de vida daquela comunidade. Então, Madagascar também tem essa questão do reflorestamento, né? Uma ilha que fica ao sul, né, ali do continente africano, e essa ilha, ela sofreu muito com a exploração desses recursos. Então, a questão do reflorestamento de Madagascar, ele é fundamental para que aquela comunidade ela consiga, né, se organizar. Aí nós temos os desafios e soluções. Então, os desafios incluem a falta de investimento, a escolha inadequada das espécies, da manutenção das áreas reflorestadas. Então, nós sabemos que os recursos financeiros, muitas vezes, eles não são o adequado. É muito mais fácil você desmatar, né, na questão da exploração desses recursos, para que gere benefícios a empresas, e essas empresas não vão se preocupar em reflorestar, isso diminuindo os seus investimentos, né? Principalmente também a questão de trazer espécies que não têm nada a ver com aquele local. Então, o reflorestamento ele deve ser feito com plantas nativas. As soluções, então, envolve o uso de tecnologias avançadas, como drones para o plantio em sementes, né? E a implementação de políticas públicas que incentivem o reflorestamento. Então, o reflorestamento, eles precisam pensar assim em busca, né, de tecnologia. Então, como às vezes o reflorestamento é em áreas muito isoladas, os drones, eles são um tipo de tecnologia muito importante para que nós possamos realmente fazer com que isso funcione. A implementação de políticas públicas, né? Então, incentivar, né, por incrível que pareça, né, produtores que devastaram suas terras, né, para que eles possam, né, ajudar dentro dessa proteção do reflorestamento e melhorar a qualidade de vida daquela região. Então, o reflorestamento, ele é vital para a sustentabilidade ambiental e a luta contra as mudanças climáticas. Então, não tem como mudar muito dentro desse contexto. Nós precisamos reflorestar para melhorar a qualidade, principalmente lutar contra as mudanças climáticas. Aí nós temos o plantio direto. O que é o plantio direto? Normalmente, quando nós pensamos em produção agrícola, nós imaginamos aquele solo nu, né? Aquele solo sem cobertura nenhuma vegetal. Então, se retira a mata nativa, se retira tudo que é vegetação que pode competir com os cultivos, com as plantas que vão se desenvolver ali naquela região. Então, o plantio direto, ele é um sistema de manejo que ele vai conservar o solo e busca minimizar o impacto da agricultura sobre ele. Como? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse plantio direto. Então, esse plantio direto, ele minimiza ou ele traz nenhum removimento, né, no caso, de matéria orgânica do solo. Né? Então, o solo ele não é arado ou gradeado o que ajuda a preservar a estruturação desse solo e evitando a erosão. Bem, o que é arado, né? Então, a questão do arado é quando você vem com máquinas e essas máquinas elas vão, de uma certa forma, movimentar esse solo, fazer com que esse solo ele fique movimentado, ele vai arar, fazer com que esse solo ele seja, né, ele seja movimentado e com isso dando as condições de ar dentro desse solo. A questão do gradeado é quando você divide a área que você vai produzir, né? Então, nesse caso, o plantio direto ele não precisa de arado e ele não precisa ser gradeado, reduzindo os impactos da erosão. A permanecer, manter a cobertura, né, de uma camada vegetal, no caso, a cobertura de palha ou cobertura morta, protege o solo da erosão e a retenção de umidade. Então, quando você mantém uma palha sobre o solo, essa palha, ela vai fazer com que a radiação solar ela não seja muito forte naquela superfície, evitando a evaporação da água presente ali. Também a cobertura ela evita com que o vento ela leve esse solo para outro lugar, arrastando, dependendo do tipo de solo, que esse solo ele sofra a erosão por conta do vento. A rotação de culturas, então, alterar diferentes culturas ao longo do tempo ajuda a manter a fertilidade do solo e a controlar as pragas e doenças. Então, nós temos que manter esse solo coberto, né? E principalmente que nós tenhamos a rotação desse tipo de culturas. Isso faz com que o solo ele seja protegido.
principalmente a partir de doenças e pragas. Bem, então o benefício do plantio direto, a redução da erosão. Nós sabemos que a erosão ela afeta muito solos nus, então solos que não têm cobertura vegetal ou de uma proteção. Isso previne a questão da erosão pela água e pelo vento, a melhoria da qualidade do solo, aumento, né, no caso dessa matéria orgânica que está ali presente sobre o solo, ela vai servir como nutriente para as próximas culturas, promovendo a formação de agregados. Então, vai agregar ao solo esses nutrientes que serão utilizados na próxima lavoura. A cobertura do solo ajuda a reter a umidade e reduzir a necessidade de irrigação. Então, a quantidade de água usada no plantio ele diminui, né, por conta dessa cobertura vegetal. A eficiência produtiva pode aumentar a produtividade agrícola e reduzir os custos de produção. Porque você não vai precisar mais investir tanto em fertilizantes. Então, no caso, a eficiência produtiva, ele é um ponto essencial dentro desse plantio direto. A implementação, então, preparar o solo, corrigir o solo, garantindo que ele não seja compactado. Então, no caso, com essa proteção, você vai corrigir, né, a questão do solo, a sua fertilidade, e também a questão que ele não seja compactado, ele não seja impactado com o uso de máquinas, né, porque você vai simplesmente manter aquele solo intacto. A cobertura vegetal, manter uma cobertura vegetal adequada para a proteção do solo, você protege o solo. E a semeadura. Utilizar semeadoras específicas que depositem as sementes sucos ou covas com profundidade e largura adequada. Então, se você usa semeadoras não tão pesadas, isso vai ajudar para a manutenção desse tipo de cultura, né? Principalmente a questão da geração desse plantio. Não vai ter a compactação do solo, não vai retirar a cobertura vegetal, e isso vai fazer com que o solo seja preservado. No Brasil, o Brasil ele é um dos maiores produtores, né, um dos países que mais utilizam esse tipo de manejo do solo. Então, no caso de 90% da área ocupada com lavouras de grãos, são usadas esse tipo de plantio, né, na questão de manter uma área coberta pela palha da cultura anterior, e isso, né, ajuda muito para a produção agrícola. O Paraguai ele vem implementando esse tipo de manejo do solo há muito tempo, né? Então, o país tem implementado com sucesso o plantio direto, melhorando a sua produtividade agrícola e a conservação do solo. Então, esse plantio direto é uma prática sustentável e oferece inúmeros benefícios para a agricultura e para o meio ambiente. Adubação verde. Então, adubação verde é quando nós utilizamos, né, em vez de nós utilizarmos fertilizantes químicos, nós vamos usar as próprias plantas para melhorar a qualidade do solo. Então, a própria planta ela vai adequar as condições do solo para as futuras lavouras. Bem, então a melhoria da fertilidade do solo, quando nós fazemos a rotação desse tipo de plantas que fornecem nutrientes melhores para cada tipo de futura lavoura. O aumento da matéria orgânica. Então, as plantas, né, quando elas se decompõem ali naquela realidade, ela vai melhorar a estrutura do solo, aumentando a sua capacidade de retenção de água e de nutrientes. O controle da erosão. Então, tudo leva essa questão da degradação do solo a partir da erosão. Então, todas essas medidas, elas ajudam para que o solo ele não se degrade pelo vento ou pela água, a reciclagem de nutrientes. Então, os nutrientes que eles são utilizados para o crescimento de um tipo de planta, quando nós realizamos essa adubação verde, ele volta para o próprio solo. E isso, né, também tem a questão de que alguns tipos de planta eles conseguem extrair nutrientes de áreas mais profundas do solo, trazendo eles para a tona, trazendo ele para horizontes superiores. E isso, né, ajuda para a fertilidade do solo. A redução de ervas daninhas, então a presença da cobertura vegetal faz com que as ervas daninhas elas não consigam, né, se proliferar, e isso diminui a necessidade de herbicidas, né, o uso de venenos contra plantas. Como fazer adubação verde? Então, escolher uma espécie, né? Então, relacionar, planejar
com que essas espécies elas sejam uma dependente da outra. Isso ajuda na questão da adubação verde, usando leguminosas e depois gramíneas, no caso, a, a soja, entre outros tipos de leguminosas que vão fornecer nutrientes para as gramíneas elas se desenvolverem. No caso, né, do Crotalaria, dos amendoins que também, né, favorecem esse tipo de manejo. E com o plantio depois do milho, do sorgo, entre outros artigos que vão usar esses nutrientes fornecidos pela cultura anterior. O plantio e cultivar, né? Então, no caso do plantio, cultivar as plantas da adubação verde durante, né, a entre-safra. Então, entre as safras, nós realizarmos este tipo de manejo para que aquele tipo de planta eles forneçam as condições básicas para o desenvolvimento da próxima cultura. A incorporação e o acamamento. Então, após o crescimento das plantas podem ser incorporadas ao solo e deixadas na superfície para elas se decomporem, liberando os nutrientes que elas utilizaram para o seu crescimento. Então, tudo é emprestado. No caso, uma planta ela se desenvolve, ela vai gerar os frutos, ela vai ser retirada do solo, ela vai ser cortada e ela vai ser mantida no solo para que ela se decomponha e devolva aquele nutriente para o próximo ciclo. Exemplos, né, no caso do Brasil, né, o Brasil é um dos países que mais utilizam esse tipo de, né, forma de adubo verde, né, no caso, entre a agricultura orgânica, a agroecologia, né, principalmente pela questão da produção, promovendo a recuperação do solo, né, degradados e a melhoria da produtividade agrícola. Então, o Brasil é um dos países que mais utilizam, principalmente em áreas, né, no caso da plantação orgânica, né, uma das instituições que mais usa esse tipo de plantação, é o MST, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Então, eles também utilizam essa forma para não degradar o solo que eles vão utilizar durante muito tempo. Os Estados Unidos, então, os agricultores têm adotado a adubação verde para reduzir a dependência de fertilizantes sintéticos e melhorar a saúde do solo. Os Estados Unidos também vêm investindo nesse tipo de prática. E isso faz com que a agricultura estadunidense seja mais competitiva também com o passar do tempo. A adubação verde é uma prática eficaz e sustentável para oferecer inúmeros benefícios para a agricultura e para o meio ambiente, principalmente por conta, né, de você não intoxicar o solo com nutrientes sintéticos, né, com o adubo sintético. E isso faz com que, né, a qualidade da água que está presente naquele solo ele seja mantido e também, né, isso melhore a qualidade daquela plantação. E agora eu vou deixar aqui com vocês. Eu sei que nós vivemos em uma cidade, cidade muitas vezes a gente não tem o contato com o solo. Então, existe prática de conservação que seja melhor, né, de uma outra? Então, nós temos que pensar qual tipo de prática de conservação do solo a gente pode dizer que ela é mais eficiente. Nós temos que analisar que cada localização, dependendo do relevo, cada tipo de conservação do solo, ele tem o seu impacto positivo e negativo, né? Então, isso nós devemos estudar caso por caso. Então, no município que você vive, há alguma prática de conservação? Então, aonde você vive, no caso aqui em São Paulo, nós temos alguma prática de conservação? Como é que ela é colocada, né? Como que nós podemos analisar esse tipo de prática de conservação? Bem, gente, então com isso eu vou finalizando aqui o vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas esse vídeo é um vídeo sobre práticas. E essa questão de prática nós temos que explicar tudo da melhor forma possível. Bem, então com isso, vou aqui voltar a pedir para vocês, se vocês estão gostando aqui do meu canal, se inscreva, que é importante chegar ao máximo de número possível de pessoas para melhorar a qualidade do vídeo, para que eu possa me dedicar mais para esse trabalho e também, né, trazer a todos, né, um debate mais claro e objetivo sobre questões geográficas e principalmente sobre a preservação, a questão da geografia, ela trabalha muito com a questão do ecossistema, da preservação, de sustentabilidade. Bem, gente, então com isso eu vou finalizando aqui. Muito obrigado e até a próxima.